Ô Everton, tira só um pouquinho do ganho para mim. Lucas 5:9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém? Podemos assentar. Pode tirar um pouco mais do ganho. Ganho é o primeiro lá de cima. Irmãos, eu sei que às vezes você já ouviu muito dessa mensagem, né? Porque aqui mesmo já teve sobre os 15 milagres de Jesus e toda hora alguém fala sobre a pesca maravilhosa. Amém? Mas Deus tem um mistério hoje para nós. Amém? Irmãos, vocês já pararam para analisar que nós, como seres humanos, nós gostamos de referências. Então pensa comigo, quem é aqui da região, antes da cidade administrativa ser construída, o que é que era lá? Os irmãos lembram? Era um jockey. Era o quê, pastor? Um jockey. Era um jockey. Mas quando você falava alguma coisa, eu moro lá perto do jockey. Irmão, você não falava isso, né? Por quê? Vai morar perto de cavalo? Geralmente não é uma boa referência. E ninguém sabia onde era o jockey em Belo Horizonte. Então você não usava essa referência. Quando você falava que você morava pro lado de cá, você falava, eu moro depois do Minas Shopping. Não era assim? Porque não tinha cidade administrativa. Então não tinha uma referência de peso pro lado de cá. Quando construiu a cidade administrativa, ficou aquele negócio, vai ficar, lá vai enriquecer, todo mundo lá vai, a casa deles vai virar milhões, né? Jamais quem mora perto da cidade administrativa vai ficar rico e tudo mais. Porque passou a ser uma referência na região. Corpo de bombeiros. Se eu falar com os irmãos onde é o corpo de bombeiros, as pessoas sabem onde é o corpo de bombeiros, na Antônio Carlos. Por quê? Porque é uma referência. Ali são, essas referências físicas representam alguma coisa para nós. Então o ser humano ele não gosta de andar assim, sem saber as coisas, ele gosta de ter uma referência. Por exemplo, quando você vai falar da igreja que é a Assembleia de Deus do Brasil, a pessoa não conhece a região, o que você fala? Olha, é perto do BH Velho, não é? É na esquina do Sinal. Olha as referências, Sinal. É uma referência para nós. Mesmo quem não dirige, fala, é na esquina do Sinal, é perto do Sinal. É perto da quadra. Os irmãos vão entender depois. Mas por que isso é importante para nós? Porque nós passamos informações para as outras pessoas e nós guardamos informações de referência de coisas que marcam a vida das pessoas. Por exemplo, não é só referência de coisa física, é referência de pessoa também. Fulano de tal, fulano de tal é excelente, ele compra e paga, vendo para ele aqui, na quitanda aqui, já tem 20 anos, nunca me deu problema. Olha a referência, bom pagador. Tem gente que não é bem assim, né? Fulano de tal é mau pagador, está devendo até. Então, a referência ela também serve para pessoas. Tem pessoas que as outras falam o seguinte, olha, fulano de tal é muito difícil de conviver. Olha a referência que todo mundo tem dessa pessoa. Então, nós procuramos referências para balizar a nossa vida, o nosso relacionamento, onde nós vamos. Por exemplo, você quer viajar, você vai pedir uma referência de um bom lugar para você ir. Você vai falar, eu quero viajar, mas eu quero um lugar bem ruim para ir, ô presbítero Raimundo. Me fala um lugar aí que vai ter tiroteio todos os dias. Porque existe referência ruim também, irmãos. Quem não conhece o Palmital, vejo muitos lugares, não vai lá não, que lá tem toque de recolher, que lá o pessoal rouba assim no dia. Quando você vai lá, você vê que não é bem assim. Mas ficou por um tempo, por causa da violência, ficou com referência de lugar perigoso. Então, quando você começa a analisar no seu dia a dia, nós vivemos por referência, irmãos. Tanto de pessoa quanto de lugares. Você quer entrar na faculdade, você vai ver se a referência dessa faculdade é boa. Quando nós vamos para esse texto, irmãos, nós identificamos aqui nesse texto três personagens. Tem Jesus, amém? Tem os pescadores, Pedro, Tiago e João, pelo menos Jesus cita o nome desses três na Bíblia, então
Se tinha mais, só tinha o nome desses três. Os três eram empresários. E nós temos um outro personagem, que é a multidão. Eu vou falar sobre a visão da multidão, irmãos. Não vou ficar contando aqui, porque os irmãos, podem falar que os irmãos estão careca de saber, senão tem alguns irmãos que ficam com raiva de mim. Né? Mas os irmãos às vezes ficam careca de saber, porque nunca se pregou tanto o evangelho. Você abre o YouTube, você tem 25, 30, 40, 50 mensagens referente a esse texto, referente a vários textos. Não é desculpa para o crente hoje não conhecer, porque a palavra de Deus está sendo pregada assim, 24 horas por dia, irmãos. Mas quando chega Jesus com a multidão, estão os pescadores lá lavando a rede, Jesus fala com esses pescadores o seguinte, olha, presta o barco aí que eu vou pregar. A multidão está vendo aquilo ali acontecendo, os pescadores, Jesus sobe no barco, fica no barco mais longe, a multidão está olhando o que está acontecendo, e a multidão está ouvindo Jesus. Nessa hora que Jesus entra no barco de Pedro, Pedro também está junto com a multidão ouvindo Jesus. Amém? Então Pedro também estava ouvindo a palavra. Quando acaba ali, a multidão vê que Jesus desce e começa um negócio assim, conversar um negócio com Pedro assim. O que Jesus fala com ele? Vai lá, lança a rede lá. Aí ele fala, mas Jesus, eu pescamos, passamos a noite toda tentando e não conseguiu. Mas sobre a tua palavra eu vou. Por que sobre a tua palavra? Porque ele já estava ouvindo junto com a multidão, irmãos. Ele estava ouvindo o mestre falar junto com a multidão. O que ele faz? Ele vai, lança, e aí acontece a pesca maravilhosa. Amém? Não é isso que acontece? E aí 150 peixes, e muita peixe, e quase que o negócio vai a pique, e quase que afunda, e ele tem que chamar os outros dois, os sócios dele, né? Tiago e João, os irmãos. Chama eles para eles ajudarem lá. Amém? Então, vamos passar aqui, para os irmãos, para a gente não perder. Aconteceu, lá no 5, aconteceu que apertando a multidão, ouviu a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. Assentando-os, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompendo-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Só para não ficar nada para trás. Irmãos, essa primeira fase, eu não vou falar sobre ela, mas essa primeira fase é o que acontece comigo, e o que aconteceu com você, quando nós aceitamos Jesus. Nós estávamos no meio da multidão, vou falar sempre da multidão, nós estávamos no meio da multidão ouvindo a voz de Jesus. Quando nós chegamos para Jesus, de repente nós estávamos igual aqueles pescadores, desanimados, frustrados, lavando rede, aquela nossa vida toda destruída. Aí o que a gente faz? A gente aceita Jesus. E o que Jesus faz assim que a gente aceita Jesus? Ele opera um milagre na nossa vida, irmãos. Aquele que era cachaceiro não é mais, aquele que era viciado não é mais, aquele que roubava para de roubar, aquele que destruía a família, ele para de destruir. E aí o que acontece? A multidão fica maravilhada, como a multidão ficou maravilhado com aquela pesca. A multidão olhou de novo e falou, nossa, pescando de dia e olha a quantidade de peixe, esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é lindo. E Pedro está lá, quando ele está operando lá o milagre, lá sob a palavra de Jesus, ele está longe da praia, Jesus ainda está na praia, irmãos. Mas ali iniciou a vida de Pedro com Jesus. Todos que estão aqui já aceitaram Jesus, amém? Amém? Então é para você que eu estou pregando, eu não quero pregar para quem não é convertido. Eu estou falando para quem Deus já fez milagre na vida dele. Quem Deus já fez milagre na sua vida, levanta a mão. Amém? Porque você está com máscara, não dá para ver se falando assim, aí tem que levantar a mão, irmão. Então, se Jesus já fez milagre na sua vida, irmãos, você está nessa primeira fase. Foi lindo. Começa a lembrar, porque o diabo faz a gente esquecer as coisas. Começa a lembrar o traste que você era, o traste que eu era. Deus já fez milagre demais, irmãos. Um homem que fala, eu não falo palavrão, mas tem gente que falava palavrão, que brigava na rua, eu brigava. Mas que brigava e que isso, que aquilo outro. Deus transforma a pessoa, irmão, já faz milagre.
Vão para o lado financeiro, tem gente também que gosta. Quantos lugares é assim? A pessoa era estrupiada, não tinha nada para comer, hoje a pessoa é empresária. É Deus que faz, irmãos. Eles estavam na praia desanimados, mas assim que a pessoa encontra com Jesus, alguma coisa muda. Algum milagre acontece, irmãos. Aquela multidão, ela estava com Jesus. Ela não participou diretamente do milagre, mas ela viu, porque a multidão vê o milagre. O mundo sabe de tudo que Jesus já fez até hoje, irmãos. O mundo olha para alguém que era um ex-viciado e fala, uai, para a igreja? Com a Bíblia? É o que aquela multidão estava falando, uai, mas está pescando de dia, isso é impossível. Não, mas fulano de tal era terrível, hoje fulano de tal tem a família, está cuidando da família. O que é isso? Que milagre é esse? É a primeira fase, irmãos. E essa geração ama essa primeira fase, irmãos. Porque é muito bom receber o milagre de Deus. É muito bom ver o lugar que não podia sair nada, sair as coisas, irmãos. É lindo. Faz até a música. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Tem sabor de mel. Remove a minha pedra. Deus me dá. Porque Deus dá, irmãos. Mas nós vamos entrar mais profundo nessa mensagem. E os irmãos vão ver que a primeira fase não vale de nada. A primeira fase não te leva para o céu. A primeira fase não ganha as outras pessoas. A primeira fase não muda a sua vida. Porque o que Pedro estava fazendo? Ele estava pescando. Então, Pedro era um pescador e Jesus mandou ele lá para ele fazer o quê? Para ele pescar. A multidão olha aquilo e fala, uai, que coisa, esse Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa linda essa que Jesus fez. Aquela multidão já estava seguindo Jesus há muito tempo, irmãos. Quantas coisas aquela multidão já viu, quantos sinais o mundo, os seus parentes já viram acontecer na sua vida pela mão de Deus. Muitos sinais. Às vezes no emprego, você está lá, no emprego, todo mundo é demitido, só você não. Milagre. Às vezes é uma doença que está matando, de repente vem, mas você não sofre tanto, ou então nem vem na sua casa, é milagre. Quando você começa a puxar pela memória, irmãos, cada um aqui tem um testemunho de alguma coisa, experiência que Deus fez na vida dele. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha com o homem. Deus trabalha com o homem por fases. Deus trabalha com o ser humano por fases. Porque o ser humano, cada dia ele é um. Cada dia você acorda de um jeito, irmãos. Se Deus for direto com você e fazer tudo que Ele tem que fazer de uma vez, você não suporta. A minha estrutura e a sua estrutura não suporta. Todas as vezes que Deus falou com o homem na Bíblia, que Ele enviou um anjo, que Ele fez alguma coisa, a carne desfaleceu. O cara caiu no chão, ele desmaiou e ele não aguentou, porque o poder é muito grande. Não há quem resista a esse poder. Então, todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, Deus faz por etapas. Mas mudar a fase depende de mim e de você. Começa a pensar comigo. Essa multidão estava lá para ver um milagre. O milagre aconteceu? Aconteceu? Aconteceu. Estavam lá fracassados a partir daquele momento e não é mais fracassado. Seus parentes, todo mundo que está perto de você, tinha uma imagem antes de você, agora já tem outra imagem. O milagre acontece na vida dele. Só que a pesca maravilhosa para Jesus não era essa. Jesus estava pouco se lixando para a quantidade de peixes que Pedro ia pegar. Jesus estava pouco se lixando para que a quantidade de pessoas que ia ajudar ele com o barco. Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus não faz nada para a multidão. Jesus foi lá
porque o pescador era Jesus. Jesus fala com Pedro: vai lá e faz. Na primeira fase minha e sua com Deus, Ele vai te dar uma ordem. Me aceita, passa pelas águas e terá vida eterna. Essa é a primeira ordem. É a mesma coisa que Ele falou com Pedro: ó, vai pescar. Você aceitou Jesus porque você creu nisso. E a partir do momento que você creu nisso, sua vida já mudou. Então essa primeira fase foi a fase de Pedro. Ele foi e aceitou essa primeira. Aconteceu o milagre. Aí nós vamos, abre lá de novo. Nós vamos para a segunda fase, que é a que eu vou pregar. Até agora é só o resumo. Lá no 8. Vendo isto, Simão Pedro prostou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até hoje você leu essa passagem, você ouviu mensagem, achando que a pesca maravilhosa era peixe perecível, irmãos. Era Jesus que estava pescando. Era Jesus que estava chamando os discípulos amados, os mais próximos dele. Jesus não está preocupado com o mar, ele não está preocupado com nada. O milagre dessa mensagem não é peixe. É Jesus pescando homens. É Jesus transformando a vida de quem não era nada em discípulos que morreram pelo nome dele. Quantas das vezes nós nos preocupamos com essa geração, irmãos? Não, aqui, ó, Deus fez isso na vida dele. Quantas coisas Deus já fez, irmãos, mas não é isso que importa. Porque a primeira fase é só coisa material, irmãos. A primeira fase é o que? Essa tem música, tem igreja, tem mensagem, só preocupado com isso. As igrejas estão lotadas de pessoas interesseiras. Porque se Pedro volta e vira e pega os seus peixinhos e vai vender, sabe onde ele estava no dia seguinte? Na praia pescando. Pedro não é igual a nós? Muitas pessoas aceitaram Jesus, passaram pelas águas, tiveram uma maravilha na sua vida. Eles preferiram a bênção. Eles preferiram a vida ter transformadas. Quantas pessoas foram para o inferno cheio de bênção de Deus? Porque o nosso Deus, ele é galardoador daquele que o busca. Buscar, meu filho, você vai receber. Pedro estava cheio, agora Pedro estava rico. Tudo bem, não tinha geladeira, era rico por um dia, 2 dias. No outro dia ele ia ter que estar lá de novo. Por quê? Porque era a profissão de Pedro, irmãos. Era o que ele sustentava a família dele. A gente começa na nossa caminhada cristã e no começo é lindo, nós estamos vendo maravilhas, que glória a Deus. Sabe o que acontece? Quando você sai lá do mar, do milagre, da empolgação, da primeira fase que é empolgante, e você cai para a realidade, você fala: a vida não é só ir na igreja, não. O que é isso? Eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família. Não, a vida não é só isso, não. A vida não é só orar e fazer a obra, não. Não, tem outras coisas. Eu tenho que também ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Se Pedro faz isso, irmãos, Pedro não seria pescado por Jesus. A pesca maravilhosa foi a que Jesus realizou. Porque assim que Pedro desce do barco, Pedro cai no chão de joelho e fala: longe de mim, mestre, porque eu sou pecador. Irmãos, o milagre de Deus na sua vida, na minha vida, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhores do que ninguém, não é porque nós somos a geração de adoradores, não, é pelo contrário, é para mostrar: olha, tudo é dele, por ele, para ele. E muitas pessoas já foram abençoadas e nunca mais foram, porque ficaram com a bênção e não deram glória ao Criador. Muitas pessoas foram abençoadas e falaram: não, porque também Jesus me devia, né? Estava precisando, não é possível, orei tanto. Sem ter Jesus, velho, não é possível que ele não ia fazer.
O primeiro passo que Deus quer quando Ele faz um milagre na sua vida, não é você usufruir daquilo, é você dobrar o joelho e falar: Pai, eu não mereço. Pai, eu sou pecador, por que o Senhor está fazendo essas maravilhas comigo? Mas nós temos o costume de só reclamar. Estou ganhando dinheiro, estou bem, carro de luxo. Você não dobra o joelho e fala: Deus, eu não mereço. Você fala? Você fala: Deus, eu não mereço tanto dinheiro na minha conta? Por que o Senhor me escolheu? Podia ter escolhido outro? A gente não fala isso, irmão. É só quando vem coisa ruim que você fala: Deus, por que o Senhor deixou essa doença? Deus, por que o Senhor fez isso? Mas na hora que as coisas boas vêm, a gente não fala: oh meu Deus, por quê? Que eu estou sendo tão abençoado, queria ser menos um pouquinho. Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, por que o Senhor me pescou? Eu sou pecador, Jesus. Por que o Senhor fez isso na minha vida? Eu não mereço. Irmãos, o evangelho que está sendo pregado nessa geração está oferecendo Jesus como se Jesus ainda estivesse na cruz. E quantos de nós estamos no evangelho há 20, a 30 anos achando que Deus precisa da gente? Que é Jesus que precisa, que nós somos bambambam. Não vou na igreja mais, porque comigo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim, irmãos. Deus é Deus. Se acabar agora tudo, se decidir acabar tudo agora, Ele continua sendo Deus, irmãos. Pedro sai do barco e entende: olha, tem alguma coisa acontecendo. Quantas vezes você leu essa mensagem e você não entendeu? Pedro, assim que ele desce do barco, ele fala: tem alguma coisa acontecendo? Eu não valo nada, por que Jesus fez isso comigo? Eu nem estudado sou. É esse o questionamento que nós temos que fazer, irmãos. Por que eu estou aqui? Eu não mereço estar aqui. Por que Deus está me dando saúde? Eu não mereço ter saúde. Porque Paulo, ele deixa claro: olha, todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. É a misericórdia de Deus que se renova toda manhã, irmãos. É o sangue de Jesus, não é nós. Mas isso tem que ficar muito claro, porque nós vamos mudar a fase daqui a pouco. Nós vamos passar para a segunda fase, aí o negócio vai estreitar. Porque nessa primeira fase é muito fácil. Só que Jesus vai te fazer a segunda pergunta. Pedro sai e ele dobra o joelho, a multidão está olhando: o que está acontecendo? O cara está rico, por que ele está dobrando o joelho? Por que ele está falando com Jesus que ele é pecador? Ele devia estar falando com Jesus: muito obrigado. O mundo não entende, irmãos. O mundo não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem no mundo espiritual, e só quem tem a mente de Cristo que entende. Pedro, naquele momento ele fala: eu não mereço. Naquele momento aconteceu a pesca maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu não entra em festa com peixe. O céu não entra em festa com o templo construído. O céu não entra em festa com a cidade bem administrada. O céu entra em festa quando um pecador se arrepende. Aquela pesca foi maravilhosa, Jesus pescou 3 ao mesmo tempo. Pedro, Tiago e João, o discípulo amado. Jesus estava iniciando a pesca dele, irmãos. E aí nós vemos Jesus como um curandeiro. Nós vemos Jesus como alguém que soluciona as coisas. Nós vemos essa mensagem: bênção, é bênção, não é porque Jesus... É bênção, irmãos. Mas não é de bênção que nós vivemos. Os irmãos vão entender daqui a pouco. Não é de bênção que Deus te chamou para viver. Não é de milagre que Deus te chamou para viver. Não é de milagre. Jesus não te chamou para viver de milagre todos os dias. Sabe por quê? Porque se Pedro não faz isso, no outro dia, e se Pedro não pescasse de noite de novo? O que Pedro ia fazer? Ia correr atrás de Jesus, para Jesus fazer o milagre de novo. Ou então ia ter que fazer dupla jornada. Quantas pessoas aceitaram Jesus, estão na presença de Deus, mas por aquilo que Deus quer dar. E aí, Deus dá uma vez, ela some. Aí acaba lá no mundo, o que ele faz? Corre para a igreja de novo. Nós estamos no começo do ano, irmãos, é sempre assim. Corre para a igreja de novo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Um ano dentro da igreja, um ano fora do... Esse ano, graças a Deus, poucas pessoas vão se desviar, porque não deve ter carnaval. Porque quando tem, se desviam tanto. Por quê? Porque está vivendo só de milagre, irmãos. Está vivendo só de problema. Tem irmãos que você vê eles só fervorosos quando eles estão com um problema. Aí ele vai no monte, aí ele dobra o joelho, aí ele clama, aí ele fica naquele desespero. Por quê?
Está apertado. Está precisando de um milagre. Jesus já fez, mas agora está precisando de outro, porque continuar a vida como era. Aí, Jesus vira para Pedro e fala com Pedro: Pedro, a partir de hoje, se você quiser, você vai entrar na segunda fase. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. A partir de hoje você, Pedro, você não trabalha mais para você. A partir de hoje você não tem uma empresa mais com seus primos. A partir de hoje você não faz sair de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para poder pescar. A partir de hoje você pesca homens. A multidão, irmão, não está entendendo nada do que está acontecendo. O mundo, não adianta tentar explicar para o mundo, para os seus parentes, o que vai acontecer na sua vida se você entrar nessa segunda fase, irmãos. Não adianta, porque eles vão falar assim: é doido. Como assim que você está fazendo isso? Você é doido. Como assim você vai deixar sua empresa? Você vai deixar... Ô Pedro, se eu contar para sua mulher, Pedro, você vai ver o que acontece com você. Você está aí prometendo as coisas para Jesus, mas quando eu contar para sua mulher que você está querendo seguir ele, ser pescador de homem, você vai ver o que ele vai falar com você. Irmãos, a multidão, ela só quer saber das coisas, do movimento. Ela não está sabendo da intimidade de Jesus com Pedro. Ela só está vendo aquilo lá, aquele show. A multidão gosta de show, irmão. A multidão gosta de entretenimento. Aqui, maninho, é troca. Glória a Deus. A multidão gosta, irmãos, de entretenimento. A multidão gosta de farra. Pinta a igreja de preto que vai ser legal. Vai encher a igreja. Vamos fazer festa junina, carnaval. Não, agora também crente pode beber. Porque tem bebida aí que é sem álcool. Enche a igreja, irmãos. Por quê? As pessoas gostam disso. A multidão estava querendo ver, era um negócio mesmo acontecer. Mas Pedro não quer saber de peixe. Pedro não está querendo saber de multidão. Pedro está querendo saber o seguinte: olha, eu sou tão pecador que não tem lógica isso que está acontecendo comigo. Naquele momento, irmãos, Pedro entra na segunda fase. Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Tudo para seguir Jesus. Aí você vai falar comigo: irmão Vitor, na época de Pedro era fácil. Porque Pedro, ele não tinha que comer, que naquela época as pessoas não comiam. Ele não tinha filhos para sustentar, ele não tinha esposa. Ele não tinha sogra para ficar até doente de febre, porque o cara agora resolveu sair por aí junto com outro homem. Ficou até doente de febre, a sogra dele. A gente gosta de distanciar da gente as responsabilidades, irmãos. Sabe o que Pedro fez? Ele largou o milagre para seguir Jesus. Qualquer coisa que Jesus fez na sua vida não é nada comparado ao céu. Qualquer coisa que aconteceu, qualquer peixe que você ganhou, qualquer casa, qualquer carro, qualquer saúde, qualquer isso, qualquer aquilo outro, qualquer relacionamento, qualquer coisa que você está clamando aí, que você veio na igreja pedindo, não é nada perto da sua salvação. Porque Jesus, quando você é pescado por Ele, e você entra nessa segunda fase, você não é mais pescador de coisas materiais. Você é pescador de almas. Você não trabalha para você mais, você trabalha para Deus. Quantos projetos, irmãos, nós fazemos no começo do ano? Quantas vezes nós colocamos, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Quantas vezes nós viemos na igreja para pedir Jesus as coisas, irmãos? Sendo que Jesus estava do seu lado o tempo todo, mas você sai de lá para vir pedir aqui. Tem acesso a Ele o tempo todo, mas você sai de lá para vir pedir aqui. Por quê, irmãos? Porque você está vivendo a primeira fase. Sinto muito em te dizer. Você está vivendo no natural. Você não está vivendo ainda o sobrenatural. Você é apenas um mecânico. Você é apenas um enfermeiro, um bombeiro, um cabeleireiro, um aposentado. Você é apenas isso, irmãos.
Você está fazendo parte da multidão. Sabe por quê? Você não entrou na segunda fase. Na segunda fase, você tem que renunciar à sua vida. Você tem que renunciar a tudo que você acha que você sabe. Você tem que deixar para trás tudo para ser pescador de homens. Não é mensagem de missionário não, irmãos. Não é mensagem evangelística não. Mas você tem que viver para ser referência como cristão. O que acontece com esses 3? Antes eles eram referências de fracassados. Depois que aconteceu tudo, a multidão vê eles indo embora. O que a multidão olha e fala o seguinte: agora eles são seguidores do mestre. Quanto tempo a igreja deixou os irmãos, ao meio evangélico, deixou de ser referência de cristão, irmãos? Quantas pessoas estão dentro da igreja ricas, mas não ama, não perdoa, não cuida? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas é incapaz de estender a mão para o necessitado? Quantas pessoas estão tecnicamente com Jesus, mas ninguém sabe que é crente? É até bom não saber, porque depois fala, mas crente é assim? Porque não entraram na segunda fase, que é seguir Jesus, deixar tudo e seguir Jesus. Quando você faz isso, você não é mais um mecânico, você é um cristão que trabalha como mecânico. A referência muda, irmãos. A referência muda. As pessoas não falam o seguinte: ah, não, fulano de tal é pedreiro. Não, fulano de tal é um crente que trabalha como pedreiro. Porque as pessoas passam a ter referência de você como seguidor do mestre. Você passa a ser referência na sua rua. Alguém está doente, vai fazer o quê? Chama para poder orar. Você já foi chamado na sua rua para poder orar, irmãos? Você não é referência de cristão. Sinto muito em te dizer. No seu trabalho, a pessoa passou mal, você foi chamado? Você não é referência de cristão, você está na primeira fase ainda, infelizmente. Porque você está vivendo a sua vida junto com o evangelho. Já não é o evangelho que vive a sua vida. Nesse momento, quando ele entra na segunda fase, ele não vive mais. Ele vai para onde Jesus quer, ele dorme a hora que Jesus quer, ele come a hora que Jesus quer que ele come, e ele é sustentado por aquilo que Jesus quer dar para ele. Nós queremos viver a primeira fase, enganando nós mesmos, viver só de milagre, e ainda ir para o céu, irmãos. Não vamos. Não entra no céu quem é abençoado. Entra no céu quem é igual a Jesus. Me fala o que Jesus foi abençoado. Em nada. Ah, irmão Vitor, é pecado ser abençoado? Não. É pecado quando você busca as coisas materiais antes do reino de Deus. Eu não entro na segunda fase. Eu não deixei as coisas para seguir Jesus, irmãos. Eu estou há 20 a 30 anos sentado no banco da igreja e as pessoas lá fora nem sabem que eu sou crente. Você não passou para a segunda fase, irmão. Você é meramente um pescador ainda. Você não é referência de nada. Nós passamos por um ano turbulento em 2020, irmãos. Quantas pessoas morreram sem Jesus perto de você e você não pregou o evangelho? Você está pescando homens? Não está pescando, irmão. Você está pescando só peixe que perece. No seu serviço, você está preocupado só com as coisas materiais. Porque a pessoa fala com você do lado do banco, olha, não sei o que, não sei o que. Você não entra com Jesus, irmãos. Você não está trabalhando para o mestre, irmãos. Você não está vivendo segundo a vontade do mestre. Tudo está indo bem. Está pescando, está isso, está aquilo outro. Mas Jesus, hoje ele te fala, abandona tudo e me segue. Deixa na praia, irmãos. Deixa na praia. Você precisa ter sua vida transformada ao ponto de virar referência para as outras pessoas do que foi Jesus. Jesus foi referência de amor, de perdão. Jesus foi referência de tudo que representava Deus. Não está em tempo mais de brincadeira, irmãos. Se você ler Apocalipse 6, você vai ver que os cavaleiros já saíram, irmãos. Você vai ver que nós estamos vivendo literalmente os últimos tempos, irmãos. E a igreja está assim, ó. Ah, a vacina. Ah, o Covid. Ah, o dinheiro do Bolsonaro. Ah. Está
preocupado com rede ainda, está preocupado com amanhã, irmãos. O negócio está acontecendo, em vez da igreja estar assim, nós temos que trabalhar, porque o diabo não está parando, nós temos que ganhar algo, nós temos que ter referência, nós temos que seguir o mestre, nós temos que fazer isso. O engraçado, Pedro, Tiago e João seguiram Jesus, não foi? Nós não estamos observando a visão da multidão, não é? Por que a multidão não seguiu Pedro, Tiago e João e Jesus? Por quê? Porque os peixes e os barcos ficaram lá na praia, irmãos. Para que a multidão ia seguir Jesus? Se o peixe e o barco estavam lá. Você acha que quem que ficou com os peixes com o barco? A multidão, irmãos. A grande maioria é chamado, poucos são os escolhidos. Muitos recebem milagres, muitos são transformados, muitos são restaurados, poucos deixam tudo para ser igual a Jesus, para viver segundo a Jesus, para ser diferente, irmãos. Nesse ano, irmãos, eu estou terminando, nesse ano de 2021, você, eu, precisamos fazer diferente. Esquece coisa material, irmãos, porque daqui para frente vai piorar. Esquece se você vai ter para comer, se você não vai ter para comer, porque Pedro não preocupou com isso mais. Jesus sustenta, irmãos. Jesus sustenta. Quem crê aqui que pode ser sustentado por Cristo? Amém? Quem crê aqui que é, segundo a palavra de Deus, filho de Deus, porque Cristo te comprou na cruz? Amém? Então você não pode viver com medo mais, irmãos. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não estou falando medo do Covid, não, irmãos. Eu estou falando medo de viver. Quantos crentes estão agoniados porque Deus não fez, Deus não está fazendo. Irmãos, Deus já fez. Você já é de Deus. Você já é comprado na cruz. Mas você precisa deixar essas coisas materiais, irmãos. Esquece essas coisas, irmãos. Esquece essas coisas. Quanto tempo você não traz ninguém para a igreja, irmãos? Quanto tempo as pessoas não ouvem as maravilhas de Jesus através da sua boca? Que seja pelo Zap. Ah, não está podendo encontrar, irmão Vitor. O Zap. Facebook, irmãos. Por que nós estamos perdendo tempo, irmãos, com peixe que vai estragar? Por que nós não deixamos na praia e vamos fazer com a vontade de Jesus? Ele largou os peixes, irmãos. Ah, irmão Vitor, mas não está podendo encher a igreja, não pode ter muita gente na igreja. Quem diz que é isso que é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é que o pecador se arrependa, irmãos. Quantas pessoas perderam a vida em 2020 e você teve a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa e hoje essa pessoa estaria salva e você preferiu o peixe, irmãos. Você preferiu comer peixe, você preferiu ficar lá na praia. Lembra que eu falei no começo sobre referência? Você pode não ter dinheiro, você pode não ter comida, você pode não ter casa, você pode não ter tudo. Mas as pessoas têm que falar, bendito essa mulher. Lá vai um servo do Senhor, lá vai uma serva do Senhor. Isso tem acabado, irmãos. Hoje nós temos que pregar, é para crente, porque isso tem acabado. Os crentes têm deixado de ser referência. Os piores na praça é crente, irmãos. Os piores para comprar é crente. Os piores para qualquer coisa é crente. Por quê, irmãos? Porque a igreja está perdendo a referência, que ela não veio para ter luxo, ela veio para se doar pelo mundo. A igreja não é lugar de você vir para receber, é lugar de você dar, irmãos. A igreja não é lugar de você vir para se sentir bem, é lugar de você vir para adorar a Deus, para se entregar e para falar, Deus, eu sou pecador. Eu não era nem para eu estar aqui, ó. E você passa a ser pescador de homens. A pesca maravilhosa não é peixe.
A pesca maravilhosa é almas, são vidas. Quem vive, presta atenção, quem vive atrás de milagre é a multidão. Porque quem vive atrás de Jesus tem a vida transformada. Porque quando você é pescador de homens, sabe por que você não preocupa mais com maravilhas, com bênçãos, com aquilo? Porque você passa a ser um agente de milagre na vida do outro. Você não fica procurando bens, não, sabe por quê? Porque Deus te usa para salvar o outro, para fazer maravilha, para multiplicar, para falar. Você assume o papel de Jesus. Então, em vez de você ficar querendo lá fazer a pesca maravilhosa, não, você está lá como Jesus e fala: olha, vai, porque Deus vai transformar a sua vida. Você passa a ser pescador de homens, você passa a ser agente de milagre na vida das pessoas. Irmãos, você precisa ser agente de milagre, você precisa fazer as pessoas quererem Deus, quererem Jesus. Esse é o nosso papel. Que em 2021 você não fique no banco, que em 2021 você faça a obra de Jesus, que em 2021 você ajude na igreja. Você fala: pastor, precisa fazer isso. Pastor, o que nós vamos fazer? Pastor, vamos para o monte, vamos fazer aquilo. Para de viver a sua vida, irmãos. Vai chegar um tempo que tudo pode ser tirado, e aí você vai entrar como desespero, como o mundo entra em desespero. Quanto mais você precisa ouvir para fazer uma reação como a de Pedro? Deixar tudo e seguir Jesus. Irmão Vitor, mas eu não posso abandonar o emprego? Não estou falando isso. Eu estou falando que tudo aquilo que te afasta de ser a cada dia melhor para Deus, corta. Facebook, corta. Celular, corta. Mas ainda corta. Tudo que te atrapalha de se aproximar de Deus, toda mágoa que você tem. Crente não tem mágoa do outro. Crente não guarda rancor, porque a palavra de Deus fala que se você não perdoar, você não é perdoado. Então você precisa entrar em 2021, irmão, diferente. Você precisa entrar em 2021 não com o olhar carnal, mas com o olhar espiritual. Meu marido dá vontade de matar ele. Não é ele, é Satanás. Você tem que amar ele para que ele possa ser salvo. Nós estamos há 20, há 30 anos e ouvindo o evangelho, irmãos. Mas poucos são os que abandonam tudo para seguir Jesus, irmãos. Quando você faz isso, você não é mais o mesmo. Irmão Vitor, eu estou deprimido. Irmão Vitor, estou aqui, estou aquilo. Você não é pescador de homens, irmãos. É por isso que você está assim. No final, depois que acontece tudo, nós vivemos por fase, não vivemos? No final, Pedro enfrenta a terceira fase da vida dele. Pedro é deixado sozinho. Às vezes é essa fase que você está vivendo. Às vezes você largou tudo para seguir Jesus. Às vezes você é referência de cristão. Às vezes está tudo indo bem. Mas chega a terceira fase, a mais difícil. Você é abandonado por Deus. Abandonado por Deus? Não é abandonado, porque Deus é todas as coisas sobre Deus. Mas Deus não te responde mais. Deus fica em silêncio, irmãos. Às vezes você acha que você está à sua própria sorte, as coisas dão tudo errado. E você fala: o que eu estou fazendo de errado, Jesus? Eu vivo pelo Senhor. Pedro estava assim, irmãos. Jesus morre e não ressuscita. E o que Pedro faz? Ele vai pescar. Essa terceira fase é muito comum, irmãos. Quando as coisas não vão bem, quando você não ouve mais a voz de Deus, quando tudo desanda, mesmo você sendo discípulo e pescador de homens. E o que você faz? Muitos voltam atrás. Muitos desanimam. Muitos pastores suicidam. Muitas pessoas saem da igreja. Muitas pessoas entram em depressão. Por quê? Porque Deus nos trata por fases. E a terceira fase, para nós virarmos referência, é silêncio de Deus. Às vezes é a fase que você está. Deus não te responde. Jesus não estava lá para falar com Pedro, porque Jesus tinha morrido e ainda não tinha se manifestado. E o que Pedro faz? Pedro volta.
E assim que Jesus encontra ele na praia de novo, o que Jesus fala com Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro fala, eu te amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Aí o que Jesus fala com ele? Olha, mesmo não me vendo, eu estou com você. Mesmo você não vendo Deus, não vendo o Espírito Santo, Ele está com você, irmãos. Mesmo às vezes a oração não sendo respondida, Ele está com você. Quando você conhece Jesus, que tudo que você ora Ele dá, é porque é essa fase mesmo que o ser humano se encanta. É nessa fase que o ser humano se apega. É nessa fase que o ser humano garra nas coisas. Por isso Ele dá. Mas não quer dizer que nessa fase que Ele está em silêncio, que Ele não está cuidando, que Ele não te ama, não. É para ver se você está maduro. E se você não está atrás dEle só por causa de coisas materiais, irmãos. Ele faz silêncio na doença, para ver se você consegue servi-lo mesmo doente. Ele faz silêncio no desemprego. Ele faz silêncio em tudo que você ora. Por quê? Porque Ele quer ver o seu comportamento. Você vai voltar a pescar como Pedro? Ou você vai seguir firme? No final Ele fala, Pedro, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser pescador de homens. Você não aceitou Jesus para ter nada aqui na terra. Você aceitou Jesus para você trabalhar para Jesus. Quando você entender isso, que eu posso ser cabeleireiro, mas eu não posso cuidar do cabelo dela sem dar para ela Jesus. Porque o que adianta ele quer cabelo lindo lá para o inferno? Aí eu começo a ser cristão e cabeleireiro, como Paulo. Paulo não era vagabundo não, irmãos. Paulo ele era missionário, mas ele fazia tendas. Quem é você? Referência? Quando você vai, as pessoas te reconhecem como cristão. Da sua palavra sai rios de água viva, ou sai desespero, sai pânico, sai morte. Você transmite vida ou você transmite desesperança? Coloque sobre os seus pés com a permissão do pastor. Eu quero que você louve esse hino como se fosse uma oração, irmãos. Eu sei que às vezes não era isso que você esperava. Porque quando se pesca sobre a pesca maravilhosa, você já até sente o conforto do carro importado. Mas eu quero que você sinta nessa noite amor pelos desesperados. Porque o dia que você entender que você foi chamado para pescar almas, todos os dias vai acontecer uma pesca maravilhosa na sua vida. Todos os dias você vai fazer o céu ter festa. Que seja virtualmente ou fisicamente. Santo Senhor. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça tremer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Santo é o Senhor, ó Deus. Ó Pai Santo, toma as nossas vidas nesta noite, ó Deus. Toma as nossas vidas nessa noite. Nos transforma, nos renova, ó Deus. Nos ensina a viver, ó Pai. Nos ensina a viver, ó Deus, essa segunda fase, que é abandonar as coisas para trabalhar para o Senhor na obra, ó Deus. Que é abandonar as coisas para estar na Tua presença, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a Te glorificar, ó Deus. Não queremos ser mais como nós, ó Deus. Começa a falar com Jesus. Começa a falar que você é um pecador. Começa a falar que você precisa.
precisa seguir Ele, que você deixa tudo para fazer a vontade dEle, que você precisa estar no centro da vontade de Deus, que em 2021 você não vai se importar mais com as coisas dessa terra, mas você vai se importar em agradar o céu. Não aceite ser tomado pela apostasia, Deus. Não aceite ser tomado, Deus. Oh, Deus, visita a tua igreja, Deus. No teu altar. Visita a tua igreja, Pai. Renova a tua noiva, Deus. Desperta a tua noiva nos fins dos tempos, ó Pai. Levanta guerreiros, levanta pescador de homens, ó Deus. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir eu fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh Deus, que este ano venha ser o ano, Pai, não da provisão financeira, não do segundo carro, não da segunda casa, não das coisas materiais, ó Deus, mas venha ser um ano, ó Pai, de visitação do Espírito Santo. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação, libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Você é uma bênção na vida das pessoas, irmãos. Você é uma bênção na vida das pessoas. Elas estão perto de você porque elas precisam do Jesus que está em você. Derrama Jesus nessas pessoas, irmãos. Derrama Cristo. Faça a pesca maravilhosa, irmão, na sua casa, no seu trabalho. Pede a Deus estratégias para você ser usado
Jesus usou dos peixes, mas você vai usar de alguma coisa. Você vai falar: vem aqui que eu vou orar para você, que essa maldição vai cair. A maldição cai e aquela pessoa fala: Deus existe. Porque você está limitando o poder de Deus na sua vida, irmãos. Esquece um pouco os seus desejos, casamento, relacionamento, sentimento. Esquece quem foi e quem veio. Esquece quem vai, irmãos. E viva como Pedro, Tiago e João. Vive pelo sobrenatural, irmãos. Chega de ser material. Chega de viver as coisas terrenas, irmãos. Para de buscar coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Queira batismo. Queira poder, queira fogo. Cadê os dons? Estão agarrados? Não, os dons estão na igreja, mas a igreja não quer os dons. Cadê as pessoas que levantam? Cadê os endemoniados que são libertos? Mas as pessoas não querem os dons do Espírito Santo. E Ele só dá para aquele que pede, irmãos. Ele só dá para aquele que quer. Você não sabe qual é o dom que Deus quer te usar? Você tem que buscar, irmãos. Você não sabe a obra que Deus quer que você faça? Você tem que buscar, irmãos. Trabalhe para Deus, irmãos. Chega de trabalhar para você. Trabalhe um pouquinho só para Deus. Vai dar certo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Pode sentar, queridos irmãos. Que Deus continue abençoando a vida do evangelista Vitor. Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, de reflexão. Queridos irmãos, uma das maiores necessidades da igreja hoje, ou melhor, em todos os tempos, a maior necessidade da igreja é cumprir aquilo que Jesus a recomendou fazer. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Onde quer que estivermos, todos somos um agente de Deus. Tem pessoas que pensam que fazer missões é simplesmente você sair do seu estado, do seu país e ir para outra terra, para outra nação. Também é fazer missão. Mas a maioria dos missionários são missionários locais, porque o campo está ao redor de cada um de nós. Vidas, Jerusalém está bem perto de você, Samaria também está um pouquinho perto, Judéia, toda a região perto, confins da terra, mais distante, mas aonde você estiver, você pode e deve fazer missões. Eu creio que este ano será um ano de frutificação no meio do povo de Deus. Eu creio que muitas almas virão. Eu creio que o Senhor Deus estará despertando, como já no início deste ano já tem despertado a sua igreja para esta nobre missão que lhe cabe. Que Deus nos abençoe e fale melhor, em nossos corações. Amados, nós vamos encerrar este culto, mas antes disso eu gostaria de perguntar. Você que ouviu a palavra, você que tem sentido a necessidade de aceitar a Cristo como Salvador ou reconciliar-se com Ele, não há outro que possa salvar o homem a não ser a Cristo, não ser o Senhor Jesus. Somente Ele pode salvar o homem da perdição e da morte eterna. E a única forma de você ver-se livre do inferno, livre do fogo eterno, é aceitando a Jesus como Salvador. Não é nenhuma intimidação, é uma realidade. Todos precisam reconhecer que são pecadores e que carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Mas infelizmente nem todos reconhecem. Então Jesus está te dando uma oportunidade agora, para que você o aceite como Salvador.
para que você reconheça que você é um pecador, você precisa urgentemente aceitá-lo, para você livrar a sua alma do fogo eterno. Você que está presencialmente aqui, ou quem sabe você que está distante, assistindo a esta live, ou possa assisti-la em algum momento futuro, reflita sobre a sua atual condição. Receba a Cristo como um Salvador. Você é o peixe que Jesus quer pescar. Tem alguém que queira aceitar Cristo como Salvador aqui? Levanta uma das suas mãos. Aceitar a Jesus, reconciliar. Amém? Tem um jovem. Felipe, né? É Júnior. O Júnior. Tem mais alguém aqui? Domingo eu estava ministrando na igreja, recém-aberta ali no Belo Vale, irmãos. 2 almas se converteram a Cristo ali em prantos. Deus salvou 2 almas ali. Uma família, o marido e a esposa aceitaram a Cristo como Salvador.